Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu. Muito boa tarde para você que chega junto com a gente no Arena CBN. Segundona, hein? Dia 10 de fevereiro de 2025. Cá estamos para mais um Arena CBN. Para você que sintoniza a Central Brasileira de Notícias. Fim de semana de polêmica, hein? Fim de semana de derby para tudo que é lado neste país e de muitas polêmicas que nós vamos analisar a partir de agora. Muitas situações de futebol brasileiro. Teve disputa em Campinas, teve disputa em vários estados, teve Grenal também no fim de semana, teve Super Bowl. Aliás, do Super Bowl, atropelamento do Philadelphia Eagles, hein? Meu Deus! Vamos falar também dos jogos dos grandes, né? Envolvendo Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. Santos não venceu, Corinthians venceu, Palmeiras não venceu e o São Paulo perdeu. Que coisa, hein? E claro que nós vamos esmiuçar bastante as coisas do derby. Eu já começo o programa dizendo que tô com o árbitro. Merecia sim ser expulso, porque essa é a maior discussão que nós tivemos no lance. Merecia sim ser expulso. Usou de força excessiva no lance e eu tô com ele. O Gabigol, na minha visão, tinha que ser expulso mesmo. Você achou que era de outro lance, Lupe? Não. Você achou que era de outro, né? Não, são vários clássicos pelo Brasil, então, né? Mas é esse, né? Não, eu de forma alguma pensei algo que você ia falar. Você tem uma música pra começar a segunda-feira, Bolacha? Daqui a pouquinho você me dá uma música pra começar o programa. Começar a semana, né, no caso. Semana, velho, a semana. Tudo bem, Fábio Scheib? Boa tarde. Fala aí, Elia. Boa tarde, ouvinte CBN. Tá inchado, hein? Não, inchado Tá nada. tá normal. Foi tomar uma água, descobriu que era santa. Não, tá normal. Ah, olha essa piadinha. Essa foi legal, né, cara? Muito boa. Por isso você veio de azul hoje. Tá chegando ao final a primeira fase do Paulistão e tem time grande que tá perigando não classificar, hein? É, o Palmeiras, no caso, E né? o Santos também, né? Os dois nos grupos dos Campineiros, a Ponte na frente do Palmeiras com o São Bernardo também, e no grupo do Guarani e Portuguesa à frente do Santos. Tudo bem, Lupe? Tudo bem, Eliel. Ótima semana pra você, pra todo mundo que acompanha o Arena. Valeu, obrigado, tchau. Você quer um tema pra começar a semana, antes da bancada da Pod Ponte? Vamos lá. Um tema aí. Começa a semana, Bolacha. Se gritar, pega ladrão. Não fica o irmão. Se gritar, pega ladrão. Ela engasgou. Muito boa tarde, Carlão de Freitas. Ô, Eliel Almeida, boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN. Gostei da trilha sonora, muito boa. E vamos dissecar muito sobre esse derby 209 recheado de polêmica. Não, tá bom, os ouvintes me mandaram aqui. Tá bom, poderia parar. Eliel, né? você errou. É verdade, eu errei. Eu disse que nada, absolutamente nada, tiraria a vitória do Bugre. Só que teve um grande detalhe. Eu não vi que era o Klaus que ia apitar. Se eu tivesse visto, eu teria, só obviamente... saiu na sexta-noite, né? Só saiu lá de madrugada, né? Não, aí madrugada prejudicou a minha análise. Boa tarde, William Cabelo. Muito boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Scheib, toda a nossa audiência. Olha, fim de semana movimentado, destacando aí o Primavera, que é imbatível na 2. Você não vai falar do Sertãozinho? O Sertãozinho vai muito bem na 3, vice-líder ali. O Marília tá na frente. O Mac. Primavera fez bonito. Capivariano, 5 no São Bento lá em Sorocaba. Lá no SIC, hein? O 15 virou em cima do Rio Claro. E quarta-feira... jogão esse, eu assisti. Virou. Jogão do 15. E E quarta-feira tem um clássico do Santos Dumont. Opa! Qual que é? Ituano e Primavera no Novelli Júnior. Precisa jogar. Vai o bonde lá, de Indaiatuba? A galera tá Cabelo, entusiasmada. precisa jogar 3-0 pro Primavera. Futebol. Não. É muita Vai coisa. falar assim no campeão paulista de 2014, em cima do seu Santos. Foi logo ali o título, Ué. né? Mas o Foi no Primavera interior, tá bonito, imbatível, assim como o Sarcófago, que também é intocável. Hoje Ponte Preta, né? Hoje é ponte. Com certeza. Hoje é ponte. Não, seguindo, Óbvio, né? seguindo o calendário. É, óbvio. Não é óbvio, né? Sim. É Atenção, torcedor palmeirense. Andreas Pereira acaba de dar a resposta pro Verdão, hein? Chega oficialmente a resposta do Andreas Pereira. Notícia boa pro torcedor do Palmeiras, hein? A gente fala já. Jogo da Ponte hoje, o adversário? forte. Uma cor assim. Uma cor. Vermelho. Tem vermelho. Noroeste de Bauru. Pode ser Noroeste. Acatando vence. Portuguesa. Mojimirim. Mojimirim. Portuguesa, não? Primavera. União Rondonópolis. O Primavera. São Paulo. Internacional de Porto Alegre, Associação Atlética Internacional de Bebedouro. Perdeu pro Flamengo. Paulista ontem. Não precisa ficar dando, sabe? Esse negócio de colocar. Tá bom, Você tá namorava o Jundiaí, Paulista de Jundiaí. Flamengo. Nossa. Flamengo. Esporte.
Náutico. Náutico. mas esporte é América de Rio Preto. É, vermelho Mas no tá uniforme. vermelho. Mas geralmente ele fala que tem vermelho. Tem vermelho. É. Pode ser até o Paulista de Jundiaí. O Santa Cruz. O Santa Cruz de Recife, verdade. Santa O América de Natal. E por aí vai. Tem muitas Vermelho acho que é a opções. cor que mais tem nos uniformes. Eu do também Brasil. acho que é, hein? Olha. Se a gente pegar bem aí. Ó, só na primeira divisão tem no uniforme do Bragantino. Nossa. Na Série A nem tem me no do fale São disso. Paulo. Inter, Tem no do... Flamengo, Não, eu tô falando da Série A do Paulista aqui. Velo Clube, o Velo. É, o Velo. Noroeste, Só na Série A, hein? Noroeste mais? Bauru é uma boa ideia, hein, Botafogo velho? de Ribeirão. Botafogo tem também. O que foi, cara? Ah, o que foi? O radar já começou cedo. Né? Tô animado, Enfim, tô animado com o jogo. É visão 360 aqui, pô. Tá pensando o quê? Põe a música do dia cuidado, do nosso cabelo. sarcófago aí. Cara, essa banda, ela não fez muitas músicas de sucesso, não. Como não, velho? Ah, sambou, né? Mas essa música, ela é uma música triste, sabia? Ela da Sunday Bloody Sunday é uma música triste. Lá da... Mas eu esperava mais. É a famosa Blink 182, né? U2, da Irlanda Não, é para o Blink 182. É um U2. famoso. Gostava dessa banda aí. Grande sucesso. Sunday Bloody Sunday. E o legal é que essa música é triste. E ela tem uma na versão samba do Sambô. E aí tá a galera lá, Sunday, mano, todo feliz e a música conta uma tragédia, enfim. Né? Bom, vai mandando mensagem aí, nós vamos soltar. A Federação Paulista de Futebol, gente, divulgou há pouco o áudio do VAR, do Thiago Duarte Peixoto, que era quem estava no VAR, e do Rafael Claus em relação ao pênalti polêmico no jogo de ontem entre Ponte Preta e Guarani. Há quem concorde com a arbitragem, há quem discorde. Pênalti ou falta? Há quem acha que foi falta fora da área e que a expulsão também não foi correta. Enfim, cada um tem a sua opinião. Na minha visão, não foi falta. Na minha visão. Mas cada um tem a sua opinião e que... Nem mesmo fora da área? Nem mesmo fora da área. Eu acho que é busca por referência. Se esse lance acontece com o Jean Dias indo para a linha de fundo e não dentro da área, o Klaus ia dar tiro de meta. E usando o critério do Klaus, eu tô só usando o critério do Klaus, gente. Quinta-feira no Clássico de São Paulo ele deixou com o rolê. Ele falou antes do jogo, tava assistindo o jogo, né, e ouvindo pela CBN, antes do jogo, ele fala aos capitães, nem todo contato será faltoso, será marcado falta. E ele tava deixando o jogo correr. Tava correndo. Eu tô indo pelo critério dele, agora o segundo indiscutível, Jean Dias, e aliás, a Fernanda Torres tá concorrendo ao Oscar. Poderia colocar o Jean Dias junto, porque a atuação foi digna, O segundo foi digna Pô, de ele um enganou Oscar. todo mundo, né? Enganou Todo mundo, até o VAR. O VAR, ele analisou somente o cartão vermelho. Em momento algum, o VAR teve dúvida da marcação do Klaus. A única dúvida que foi levantada no VAR é se era para expulsão ou não. Você viu a Fernanda Torres? Eu vi, maravilhosa. O que aí eu acho que exagerou um pouco, acabou com o clássico. Dá o pênalti, mas a reclamação do Bugre é essa, né? Sim. Não precisava ter expulsado. Essa que é a grande verdade. Se fosse aquele pênalti que o cara abraça o outro pra de fato impedir a chegada até a bola, agora foi uma puxadinha ali, Foi não nada. sei. O que você daria, Cabelo? Não foi nada. Pra mim, eu não daria nada, muito menos o cartão. Simples assim. O segundo foi O segundo pênalti, na minha opinião, indiscutível. Agora, o primeiro não foi Não, nada. o segundo foi. Primeiro, O segundo foi. O segundo expertise do Jean Dias também. Sim, porque sim. eu tava Mas o vendo. zagueiro Eu tava vendo, rodo, né? mas não dava pra ver. No ao vivo, você não vê esse movimento de rodo do zagueiro. E aí o Klaus deu convicto, mas o Jean tava Dias, perto, ele tudo. sente, ele já cai, né? É. Nos dois lances, Como ele foi foi no esperto. primeiro, No primeiro ele ludibriou. Ali foi a malandragem. Mas Agora eu- que ele sente um pequeno toque que não foi suficiente pra derrubar, ele despenca. É, e aí ele enganou, cara. Ele enganou o Klaus. o áudio a gente vai colocar já. O Thiago Duarte, ele insiste nisso pro Klaus. Ele fala assim, Klaus, ele gira o tronco do jogador. E na verdade a gente sabe que não é assim, que é a busca por referência que acontece. É que o Jean Dias, ele optou pela queda e não pela O Chay sequência. tocou né? num assunto na hora do almoço que eu acho pertinente em referência à fase do Klaus. O Klaus, ele vive um momento tão importante na carreira dele, né? Todo clássico é com ele, toda final é com ele. Ele tá acima do bem e do mal. E ele se acha que, né? Mas, ô, Carlão... Tanto é que nem o VAR com ele não existe, Mas velho. eu vou falar a verdade pra você. Ele, no VAR, ele teve uma atitude digna. Tem um áudio dele que a gente vai soltar já, em que ele diz, gente, observem bem, é muito prejuízo eu expulsar um jogador com esse tempo de jogo. Ele fala pro O prejuízo VAR. é o espetáculo. que Exato, isso entra exato. também. Ele falou, já marcamos o pênalti, é muito prejuízo dar um vermelho. Olhem bem aí. Ele falou desse jeito.
Então, tipo assim, ele também estava convicto Porque de que outro não dia a era gente pra estava expulsar. discutindo isso, né? Você cumprir a regra ou privilegiar o jogo. Em alguns momentos, eu acho que você precisa privilegiar o jogo. E outra questão, eu não sou advogado do Klaus, ele nem precisa disso, mas também... Ele também não ia querer, não. A situação que você tava lá, você ia perder qualquer tipo de disputa ele judicial. tem ali fração de segundos para tomar Exato, uma decisão. Então, enfim... eu acho que ir ao VAR e manter o pênalti é uma decisão dele, tudo bem. Mas acho que o vermelho... A expulsão foi exagerado. Não precisava. Então, só lembrando, Deixa né, os Eliel? times com 11 Até a expulsão do Simon no final do jogo também... Errou totalmente. Não precisava, acho. Então, mas ali eu achei que era pra expulsar. Eu acho que não. Eu achei. Não, o Eliel falou que na câmera foi um lance O Paulo César de Oliveira ontem no Sport TV News, ele fala isso, que ele fala com essas palavras, é uma compensada, né? Vamos ser honestos. Porque a do Vitor Andrade antes, 8 minutos primeiro aí tempo, sim merecia uma checagem de VAR para possível expulsão. Agora na do Simon, gente, a lateral do pé que pega na perna, não é nem chuteira, aquele toquinho de lateral, sabe? Que você só quer parar a falta, foi expulso injustamente. O cara do Guarani também foi bem, né? Na encenação. Ele cai. E aí, velho? Mas vocês viram que o programa hoje tá cheio de polêmica, né? Manda aí, quem acha que foi pênalti ou que foi, mas não deveria ser expulso, quem acha que não foi, manda aí, 991869070, que a gente vai analisar bastante este derby 15, o derby 209, confundi com 157. Ô, meu cara o Eduardo Rodrigues tirou a barba, hein, velho? Vamos começar a Arena, Lupe? O Lupe tá quieto hoje. Lupe, você que fez a fiscalização, quantas pessoas acertaram o palpite? 10 participantes acertaram 2-0 ponte. 2-0 ponte. E aí, como é que vai funcionar agora? Boa. Se você é um dos vencedores, calma. Você acertou o placar, mas não ganhou o prêmio. Você acertou, mas não levou. Exatamente. Porque tem a segunda fase. Nós estamos na segunda fase do prêmio. Depois vai ter a terceira fase, até o derby da Série C do... Tô brincando. Mas a gente vai fazer um sorteio entre esses 10 que acertaram o placar para ver quem vai ganhar o quê? Trezentão no Giovanetti. Nossa. Um voucher de R$300 pra você comer o que quiser no Giovanetti. Essa semana, hein? Trezentão. Acho que minha mãe mandou o placar 2-0 pra Ponte. Quem mandou? Minha mãe. Qual que é o final do telefone dela? Dá até pra ir, ó. Não, só pra gente já sortear ela. Peraí, deixa eu só falar uma coisa pra você. Você não precisa do prêmio. Com certeza. disso. Sempre bom, Com certeza não, né? Trezentão. Gostou do almoço hoje, Fábio? Muito Com bom. certeza não, hein? Mimos. Vamos lá. O cheiro que Nossa, eu ia falar um negócio, acabei me esquecendo, Cabelo. Gabigol. Não era do Gabigol, não. Do Andrés Pereira. Os ouvintes mandando aqui do Andrés Pereira, saiu o veredito, hein, torcedor do Palmeiras? Bota um sorriso no rosto, que depois do intervalo a gente fala Andrés Pereira e Palmeiras. Arena CBN. Oferecimento: comece o ano novo dando um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman 0800 591 2223. O ano começou e você ainda está com aquela falta de desempenho sexual do ano passado? Calma que a clínica Upman vai te ajudar a dar um up de verdade em sua performance sexual. Para você começar o ano lá em cima, ligue ou mande o WhatsApp 0800 591 2223. Não perca tempo, 0800 591 2223. Sexo é saúde na clínica Upman. Você não vai acreditar. A BYD Daruge preparou uma oferta nunca visto antes. Preço mais baixo do que Black Friday. BYD King GL por apenas R$149.800. O super híbrido plug-in com maior autonomia mais barato do Brasil por apenas R$149.800. Mas atenção, são apenas as 10 últimas unidades com este preço imbatível por apenas R$149.800. Corra, é só na BYD Daruge. A hora é agora, em 6 endereços. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet.
A Nipônica Toyota Rio Claro está de casa nova, agora em um espaço ainda melhor para você conhecer toda a tecnologia e inovação da Toyota. Visite-nos na rodovia Constantini Perucci, 316 km 175, Jardim do Horto, e aproveite as condições imperdíveis para sair de Toyota novo. Nipônica Toyota, uma marca do Grupo Germânica, 54 anos de tradição. Esperamos por você. Desacelere, seu bem maior é a vida. It's time! OFC! A oficina do estudante te ajuda a dominar todas as matérias e deixar a sua marca no vestibular. E aí, vai encarar? Oficina do estudante. Peso pesado em aprovação. Você não vai acreditar. A BYD Darugi preparou uma oferta nunca visto antes. Preço mais baixo do que Black Friday. BYD King GL por apenas R$ 149.800. O super híbrido plug-in com maior autonomia mais barato do Brasil por apenas R$ 149.800. Mas atenção, são apenas as 10 últimas unidades com este preço imbatível por apenas R$ 149.800. Corra, é só na BYD Darugi. A hora é agora, em 6 endereços. Desacelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. Quatro e 22 de volta com o nosso Arena CBN. Já tem aquele punhado de gente participando. Pessoal, Primavera e Ponte vencendo. O Cabelo não teve como alcoólico. Tem alguma coisa errada aí, hein? Poxa. Não, ele sobreviveu. Tô vivo. Chegou no horário? Não, mas sobreviveu. O ouvinte aqui mandando mensagem, Fábio Gonçalves. Todo mundo mandando aqui. Por que mandaram o principal jogador do Flamengo apitar Ponte e Guarani? Tá nervoso, hein? Olha. E pior que tem gente aí que gostou, né? Carlão do Nova Aparecida, de Campinas. Pessoal, é muito chororô, hein? Mandou mensagem aqui. Não mandou quem que é? O Elbi. Não sei, esse eu não sei. Boa tarde a todos. Indignação com a falta de respeito com o torcedor ontem no Majestoso. Com aquele calor intenso. Nossa. E no intervalo não tinha mais água. Só tinha 3 bicos d'água e que fica na frente da arquibancada da Geral e água quente. Muitas pessoas passaram mal. Para comprar o preço é absurdo. R$ 7,00 um copo d'água de 300 ml, sem falar dos problemas das catracas. Lamentável como tratam o torcedor. Isso aí, aí eu tô com o torcedor. E com todo respeito, um copo d'água a R$7. Nossa, aí tá de brincadeira. Aí tá de brincadeira. Falando com o Cabelo, hoje a gente gosta, né, do horário clássico, do dia clássico do futebol, domingo às 4 da tarde. Mas hoje, com esse clima, eu acho que jogo às 4 da tarde tá já ficando impraticável. Pode até acontecer, mas dê estrutura, né? Pô, você não dá água disponibilizada de maneira gratuita pro torcedor. E aí você cobra R$7 num copo d'água, gente. Com todo respeito. E aí usam uma desculpa assim, mas o cara lá fora paga 10 numa latinha de cerveja. Mas não dá pra comparar, né? A água você pode servir crianças, idosos, mulheres, todo mundo. Não é todo mundo que bebe a cerveja e paga os R$10. Então, assim, eu acho que falta sensibilidade. Não é só na Ponte, não. No estádio do Palmeiras também é esse preço e por aí vai. Do Corinthians. O jogo do Santos ontem às 4 em Novo Horizonte. Nossa! 4 em Novo Horizonte. E o Neymar jogou, hein? Começou de titular, hein? Jogou não, né? Entrou em campo. Passou lá. O outro ouvinte aqui tá dizendo que foi falta. Jean Dias estava na frente do zagueiro em direção ao gol, mas a questão do cartão ele acha que é discutível, na visão dele aqui. Boa tarde, olha, não sei se vale para o Paulistão, mas desde o ano passado ou retrasado tem uma nova regra que diz que o time não pode ser duplamente punido. Essa regra caiu esse ano, em que em situação clara e evidente de gol pode ter sim o cartão vermelho. Mas por que essa regra mudou? Porque nós tivemos vários pênaltis ao longo do ano passado que foram marcados em situações claras e evidentes do gol. Tipo, o zagueirão vai lá e dá um rapa. Não pode ser punido 2 vezes. Mas era pra ser punido, né? Então, assim, o cara driblava o goleiro, ia fazer o gol, o goleiro agarrava ele, aí pênalti. Não era expulso, E não era expulso porque não podia ser punido. Então, a International Board... Como que é? International Board percebeu que precisava corrigir, mas... corrigiu bem no fim de semana do derby. A verdade é que a arbitragem do Brasil é ruim. O VAR e todos os árbitros são ruins. E o outro ouvinte aqui, mania de brasileiro, querer levar vantagem, foi isso que aconteceu com o jogador da Ponte. O ouvinte de Capivari, o Cláudio.
O detalhe também no jogo do Palmeiras, engarfaram o Água Santa, hein, gente? Foi muito. Como que é o nome do set lá? Davi Bom. Foi muito pênalti pro Água Naves, Santa. né? O Naves tentou tirar o pé, acabou tocando o pé dele e derrubando o jogador. Engraçado que o Gobi lá, o árbitro da partida, foi direto, incisivo pra cima do jogador, mostrou amarelo, falou simulação. Daí o VAR chamou, ele ia ficar numa situação boba, né? Imagina se o VAR chama ele, o VAR tava analisando, ia chamá-lo, essa coisa de simulação também poderia rever, né? É muito teatro, né? Mas é muito interpretativo também esse negócio de simulação. Que nem o Duda, o árbitro já querendo mostrar autoridade, vai lá, simulação, foi injusto, por exemplo, que nem no caso desse, se o Jean Dias cai, ele dá amarelo por simulação pelo Jean Dias. Então. E o duro, que da maneira assintosa como o Jean Dias caiu, às vezes até a gente da imprensa ia falar, não, tem razão, ele simulou mesmo, ele se jogou. Mas eu acho que ter acontecido tudo nesse lance aí mesmo. Equipe CBN, 5 árbitros foram consultados, todos disseram que foi pênalti, teria que aplicar cartão vermelho. Pergunta a questão da regra, tem que aplicar ou não? José Carlos, me parece que o Godoy falou que não foi pênalti e o Paulo César Oliveira disse que foi pênalti. Não, que foi pênalti. Pra mim, eu não achei pênalti, não. Outro ouvinte, boa tarde. Eu sou ponte pretano, mas eu achei que o juiz errou. Edson Antunes mandou aqui. Wagner de Hortolândia mandando aqui sobre o futebol, anda muito chato, ainda mais em um clássico, sempre vai ter polêmica, e se fosse o contrário teria também, concordo. Outro ouvinte mandando, por que a Ponte jogou com o segundo uniforme? Por que, Lu? Você que estava no gramado. O Marcos mandou aqui. Então, existe um acordo aí entre transmissão, aí com os clubes, para que tenha tudo certinho. A Ponte jogou de preto, né? Foi a primeira vez que você viu, né, Carlos? O Guarani de branco num derby. Em 81, a Ponte foi campeã com o Guarani. O que o pessoal tava falando lá foi um dos pedidos da emissora que transmitiu a partida. O ouvinte, o Antônio Rodelli, tá falando assim, gente, não sei se vocês repararam, o técnico da Ponte, Alberto Valentim, de joelhos na primeira cobrança de pênalti. Nem ele acreditava no presentão que recebeu. Não. Aí não, hein? Boa tarde, amigos do Arena. Klaus foi o craque do jogo. Gilson Medeiros, do Padre Anchieta. Ele interferiu diretamente no resultado da partida. O lance decisivo do penal inexistente foi anotado uma disputa de posse de bola. Contato existe, mas é disputa de espaço. E quem tem mais força física, no caso o Lucão, ganha a disputa, na visão dele. Mesmo que quisesse marcar pênalti, a expulsão foi infeliz. Boa tarde. Eu achei que, apesar da expulsão, o técnico Maurício de Souza também mexeu mal. O Eduardo do Vila Nova. Ele mexeu imediatamente colocando o Tite, né? No lugar do Anderson Leite, né? Tirou meio campista. Ele desmontou o meio campo. E ele tinha colocado o Anderson Leite para ganhar o meio campo e vinha dando resultado, ele tava ganhando o meio campo, e depois ele tira o Anderson Leite e põe o Tite. A justificativa dele é que existe uma preocupação pela sequência, né? Do Anderson Leite, que tá voltando de lesão. Essa foi a explicação do Maurício Souza. A Ponte se preparou para pegar o Guarani com o João Vitor no meio campo, que foi o time que goleou Água Santa. Aí ele entrou com o Anderson Leite. Eu acho também que ele depois ele corrigiu, né? Tanto é que ele tira um atacante e coloca o Caio Melo com a menos, pra corrigir, pra tentar povoar. Eu acho que naquele momento, ele mesmo com esse problema do Anderson Leite, ele poderia ter tirado um atacante e colocar o jogador de zaga, né? Pra substituir. Ele não perderia uma coisa, não perderia o meio campo. Até porque a Ponte demonstrou dificuldade contra a Portuguesa. O segundo tempo, o Guarani teve mais chances que a Ponte. E mesmo a Ponte com o goleiro foi muito bem de novo. Eu achei num lance só, Cabelo. Do chute do João Marcelo. Assim, depois ele corrigiu a lambança. A Ponte chegou uma vez só num chute do chute mascado que a Ponte levou o jogo, né? Ela cozinhou, só que correu risco, correu muito risco. Mas você sabe que eu fico nessa dúvida, Carlão, o quanto ela cozinhou e o quanto de fato ela não tinha força pra atacar. Ali, porque ela já tinha dificuldade no primeiro tempo. A Ponte sem o Elvis, sem um jogador certo, ela passa fome ali com criação. Isso. E ela assumiu ontem que ela é um time reativo. Ela não tem, sem esses dois jogadores, sem um jogador de criatividade ali no meio, ela não propõe jogo, não adianta. E aí o ouvinte mandando aqui, Marcos Carvalho, os meninos do Guarani jogaram muito melhor que a minha Ponte Preta, mesmo com 10. A Ponte não ter jogado na quarta-feira atrapalhou. O Marcos Carvalho mandou aqui a visão dele, mesmo a Ponte superior. Vamos pro repórter CBN, a gente volta já e chove na capital das andorinhas. Repórter CBN.
Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que as ameaças de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem ser encaradas com cautela. Para ele, parte das declarações do mandatário americano não vai se efetivar em políticas públicas. O chefe da pasta destacou, no entanto, que o governo brasileiro vai tomar medidas para proteger a indústria nacional se as sugestões de Trump forem colocadas em prática. A fala acontece durante uma visita de Alexandre Silveira à obra de transmissão de uma empresa de energia em Minas Gerais. A expectativa é de que o presidente americano anuncie hoje tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, incluindo as do Brasil. Mais de 11.500 sites de apostas ilegais foram bloqueados pelo governo desde que as novas regras para o setor entraram em vigor. Até o momento, 153 plataformas receberam autorização para atuar. Os dados foram divulgados hoje pelo secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena. Ele afirma que as listas com sites irregulares começaram a ser repassadas no ano passado para a Anatel, responsável por derrubar os endereços eletrônicos. Polícia Civil de Minas Gerais analisa câmeras de segurança instaladas na avenida onde aconteceu uma briga entre torcidas organizadas do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Pelo menos 48 pessoas foram detidas. Vídeos que circulam em redes sociais mostram os torcedores se enfrentando com paus, pedras e fogos de artifício. As equipes se enfrentaram no estádio do Mineirão pela 7ª rodada do Campeonato Estadual. O Atlético venceu por 2-0. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h33, ele que tá feliz da vida com a volta do Neymar, vai falar pra gente as informações das estradas. Quer dizer, não sei se tá 100% feliz, mas pelo menos a camisa do Neymar ele já garantiu. Boa tarde, Mário Quintino. Fala, Eliel. Boa tarde, boa semana pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Com o Neymar sim, mas com todo o resto tá complicado e já preocupado com quarta-feira também, viu? Trazendo informações para o nosso ouvinte que segue pela rodovia Dom Pedro, porque tem pista molhada já aqui no trecho de Campinas, inclusive diminui a velocidade à altura do quilômetro 130. A movimentação é maior em direção de Jacareí nesse trecho, atenção, trevo ali da Avenida Mackenzie. Para quem vai acessar a rodovia Anhanguera também já tem uma movimentação maior, então atenção já a partir ali da região dos Amarais, e a chuva ela é mais forte nesse momento na região também do Galeria, então redobre aí a atenção. Falando do anel viário Magalhães Teixeira, segue com pistas molhadas também, principalmente do quilômetro 11 até o quilômetro 7, no trecho entre a rodovia Anhanguera e a chegada também já para o trevo de Valinhos. Eliel. Obrigado pela informação, meu caro Mário Quintino. Já já você volta no ponto final. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. São 4h35 de volta com o nosso Arena CBN. Pessoal falando que o viaduto do Laurão nesse momento está muito complicado, então se o ouvinte estiver passando por lá, tome cuidado, viu?
chove na capital das Andorinhas. O ouvinte, boa tarde. Na última sexta-feira, às 16h59. Tá chovendo aí? Tá chovendo, tia. Um certo apresentador desse programa disse: nada, absolutamente nada, tira a vitória do Guarani. Queria só lhe mandar um abraço. Ô, Leonardo de Moura, obrigado pelo seu abraço. Mas isso, gente, é o mais legal do futebol. Tem que zoar. É quando tem a zoação. E essa zoação foi legal. Foi saudável. Um abraço. Você falou que ia ganhar? E agora? Exato, Perdeu, tá tudo certo. É que ninguém me avisou que era o Klaus também, né? É porque saiu só depois, né? Se tivesse me avisado, eu não teria falado, até porque a Ponte jogou com 12. Não, 12 não, peraí, 12, 13 com os bandeiras, 14, mais o pessoal do VAR jogou com uns 15, né? E ainda tirou mais um do Guarani, aí fica difícil também, né? Ô, Leonardo de Moura, mas eu aguardei seu abraço no clássico do ano passado, não teve, né? Quando não, foi... mas aí também você tá exagerando. Não, mas passado é passado, presente é presente, o futuro é incerto e o silêncio não comete erros. Por falar em silêncio, foi pro estádio esse fim de semana, hein? Quem? Saiu do sofá, hein? Saiu. Hein? Pô, e aproveitou, hein? Aproveitou. Foi lá na torcida, fez filmou, tudo que tinha que fazer. Tocou tamborim. Mas não tem coragem tem coragem de vir enfrentar nós aqui lá. Não vem. Eu quero ver ele admitir se foi pênalti ou não foi pênalti. Não tem coragem. E você sabe quem é que nós estamos falando. É você mesmo, Caio Maciel. Não tem coragem de vir aqui no microfone do Arena. Não tem. Olha que belo gingado de quadril do Jean Dias, né? Ele... Pá, pênalti. É um dançarino, né? Vamos ouvir o áudio do VAR ou você não dá bem de colocar? Vamos ouvir o áudio do VAR pra acabar com a discussão. É uma bagunça também. Se fosse, eu já tinha infartado no VAR. É um... Nossa, parece o Arena. É todo mundo falando ao mesmo tempo. Olha lá, igualzinho aqui, ó. Vai. Eu vou sugerir uma revisão pra você. Esse é o Thiago Duarte. Pênalti, porque não é disputa. A bola tá no contexto, mas ele puxa claramente dentro da área sem disputa. É o VAR, viu, gente? Ele tá só checando se é vermelho ou amarelo pra você. A grua tá boa pra ver isso aí. Escutou bem? Vamos lá, sugiro revisão pra você por puxão e dogso. Que é isso? Cartão vermelho. A gente começa pela grua mesmo, 16,50. Olha o VAR aí. Não Falta teve mais. expulso. Aí parou. Mais um. Se é vermelho ou amarelo? Pra ele. Isso. Ok. Ô, Klaus, eu vou te mostrar o maior impacto faltoso, certo? E posterior, aí você joga pra frente, pra trás. O impacto faltoso foi dentro da área. Depois eu te jogo a velocidade normal pra você. Tem dúvida do pênalti, né? Não. Eles... da área, certo? Tá. Agora 16,50. Aí, a bola tá distante e ele puxa. E aí? Tá, mas ele tá buscando a trajetória da bola, Thiago. Ó, Por mais que é um braço, não é um agarrão assintoso, velho. É isso, ele não queria expulsar. Assim, ó. Tem outra imagem aqui do agarrão, tá? Aquela imagem de trás. Isso, a de trás ela é bem... A outra. A primeira que a gente viu dentro ou fora. Okay. A primeira, a 3 ou a 2? A 3 ou a 2? A 2 é difícil. Aqui, tá vendo, ó? Ele dá um puxão no jogador pra nós fora da disputa, Rafa. Tá bom, então eu vou sair com pênalti. Me para no último contato da mão. Último contato da mão. Isso, vamos lá. Último contato da mão. É aquele frame a frame que eu coloquei pra você. Mas aí. Aí, volta. Aí agora me dá 16,50. 16,50. É mais um. Aí. Então tá dentro da área. Tá dentro da área, com certeza. Nós já fizemos isso. Ok, pênalti vermelho pro 4. Ok, obrigado, Rafael. Ou seja, atendeu o meu pedido. Cara, e o Klaus, ele não queria expulsar. Ele não ia expulsar. Tá nítido, ele não ia expulsar. Porque ele falou, gente, por mais que foi um pênalti e tal, não foi assim. Calma. Não foi assintoso. Ele não queria expulsar. Ficou nítido. E aí o Thiago Duarte. Calma que nós temos uma outra câmera. Igual aquele pênalti em cima do João Paulo que não aconteceu mesmo. E o Thiago Duarte falou, calma que nós temos um outro ângulo. E aí o Thiago tava sedento pra expulsar, né? E nesse caso ele foi induzido a expulsar. Porque você vê que o Klaus fala, então tá bom, gente. Vou sair com pênalti e cartão vermelho. E aí o Thiago Duarte, muito obrigado, Rafael. Porque parecia que tava cumprindo uma cartilha. Imagina a hora que fechou o VAR, o VAR, o Thiago deve ter feito assim pro outro, ó. Ele ouviu nós. Imagina o Klaus indo embora no carro, vendo aquilo, falando, pô, vai pra aquele lugar, não vai. Olha onde os caras me meteram, Exatamente. Porque a gente falou sobre a nova regra, né? A nova regra fala justamente isso. Se tem um contato, se tem uma disputa pela bola, acaba não sendo expulso. Mas se não tem contato com a bola, como foi no caso, um puxão por cima,
Então acaba sendo expulso porque o cara não teve o contato, não disputou a jogada com a bola no pé dos dois jogadores. Acabou pegando o jogador por cima e arrancando. Naquele derby do Brinco, o 1-1, teve a polêmica o Gé deu uma cotovelada no Léo Santos. Lembra? Foi. É. Aí na saída do estádio eu encontrei o árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Eu falei, mas por que você não expulsou o Gé? Não era lance pra expulsão? Sangrou? Ele falou, então, muita gente se deixou levar por causa do sangramento, mas o movimento do Gé, na ocasião, segundo o Flávio, não foi movimento de dar a cotovelada, né? O que impressionou foi o sangue. Foi. Ele deu amarelo, acho, se eu não me engano. Ó, a gente vai falar mais de derby, vamos ouvir os ouvintes que estão mandando áudio antes, só pra falar que o Andreas Pereira disse não ao Palmeiras. Recusou. Andreas Pereira recusou a proposta do Palmeiras. Ele, não foi nem o Fulham, ele falou, não quero ir. Novela de 2 meses, né? Que isso, hein? Oficialmente as negociações estão encerradas. Exatamente. O Palmeiras não tem isso aí, não tem o Andreas Pereira também, né? Pelo jeito não vem. Quanto que o Palmeiras queria pagar pelo rapaz? 25 milhões de euros. Quanto que dá isso em reais? 170, meu. O Sharp falou pra Não, contratar. é vezes 6. 170 não, vezes 6 é 150 milhões, né? 150 milhões. Quantos dá pra contratar com esse? 3, 4, 5, quanto você quiser. Ah, mas acha. Não, quanto quiser, Quero não. ver achar. Como assim, Eliel? Tem tanta gente. O Wanderson do Internacional contrata? Aí contrata, chega aqui, quem que é o primeiro a descer o sarrafo? O Vila Fábio Sante, Chaib. o Grêmio Vila fechou a Sante. porta. Fechou a porta. O problema é achar, Chaib, não acha. Mas quem que tem Mas você futebol? dá 10 milhões no Vila Sante? Então. Eu não dou, eu Queria vi dar o Grenal e não 25 achei milhões. nada demais. Nada demais. Queria dar 25 milhões no Andrés Pereira, também achei absurdo já. É que o Andrés Pereira deu uma Libertadores pro Palmeiras, né? Então tem um Já sentimento tem aí, algo né? do passado, né? Exatamente. E uma última notícia chegando agora aí também. Que Chegando como? O WhatsApp? Santos, do Fax? Neymar. Sabia que o Neymar foi pro Internet? Santos, né? O meu Santos. Exatamente. O Santos do Neymar tá procurando um lugar em São Paulo para jogar. Tem um acordo muito próximo com o Palmeiras para jogar na próxima segunda-feira contra o Água Santa no Allianz Parque. Nossa, então eu vou lá ver. Contra. Segunda-feira da semana que Você vem? é a favor, Carlão? Santos no Allianz Parque? Deixa acabar. Deixa acabar essa segunda-feira, pelo amor de Deus. Vai anunciar daqui a pouco. Tá quase... Santos O é na Corinthians vida, negou, né? O Corinthians negou por pressão da torcida. Negou, tá certo. Tem que ser no Pacaembu, né? Aí não sim, precisa ser aí sim. na arena do Palmeiras. O Pacaembu cabe só 25 milhões hoje em dia, né? Aliás, eu assisti Português Inter de Mas você acha que Limeira. o Santos vai pôr 40 mil no Allianz O ano Parque? passado pôs 44, né? Português Inter de Limeira foi no Pacaembu. Foi. É, a portuguesa E a Inter de Limeira abre o olho, Inter. Série A2 é logo ali. A Inter pega quem hoje? São Paulo. Só isso. Tem São Quinta e Paulo, Palmeiras. Santos. Tem uns três grandes. É. Papai. Hoje tem São Paulo, né? Hoje tem São Paulo e Internacional. Jogo atrasado. Nossa, mas já tem São Paulo e Palmeiras na primeira quinta rodada. também. Não, no domingo. no domingo. E o São Paulo já joga na quinta-feira de novo, né? Jogou Joga lá em- sábado, joga segunda, joga quinta e joga domingo. É, mas esse porque ele Caraca. quis ir lá pra Copa É. Mickey, né? Isso, Essa cada é a verdade. Cada um com as suas consequências. Cada um que é cada cachorro que, enfim. Opa! Vai, ô Bolacha, põe mais uma no ar aí. Eu Boa não, tarde. eu não conheço. Galera da CBN, quem fala é Lino Bugrinos de Campinas. E aí, ó. Olha, gente, sobre essa enquete aí, antes de ser bugrino, eu sou futebolístico, né? Que bom. Eu gosto muito do futebol. Que bom. E é por isso que, infelizmente, tá acabando tudo. Não, né? não faz assim. Com esses certos profissionais. Tá acabando com o espetáculo, né? Isso aí, nos dois, não foi pênalti nem aqui, nem na China. Não. Eu acho que o China Klaus foi. ele tem que voltar a estudar um pouco, porque analfabeto no último. Que isso? Um abraço Ô, a louco. todos, fica com Deus. Santa Bárbara aqui, o Klaus. Isso é o Santa sentimento Bárbara. do torcedor do Guarani, ué. Pelo O segundo não eu pode achei que ser- foi, o primeiro não. Não pode devia apelar ter desse jeito também. Não Achei vai que não foi. nesse nível também. bravo. Concorda ou discorda, mas não pode ir nesse nível, não. Foi pênalti na Água Não, Santa, não foi, pode. Foi. Não pode ir desse nível. Não Não, pode tá ofender desse jeito. Se for chorar, manda áudio. Põe mais um aí, ô Bolacha. Boa tarde, amigos da Arena CBN. Aqui quem fala é o Neto do Campo Grande. Boa tarde. Esse derby aí ontem ficou meio a desejar, né? Por quê? Ali tem várias polêmicas, incluindo até o juiz de árbitro, enfim. Foi meio duvidoso o pênalti, mas o que aconteceu? O juiz validou, né?
Por isso ficou válido, né? Bom. Eu acho que essa foi a melhor definição. Se ele validou, é porque ficou válido. É muito Se bom, o pênalti foi validado, é porque valeu. É o nosso ouvinte, a opinião dele é um conceito. É uma mentalidade de pensamento daquilo que aconteceu. E tá tudo certo. Perfeito. Manda mais um, hein? Boa tarde, brother da CBN. E aí? É o Levi de Limeira. E aí, Levi? Essa polêmica aí foi, não foi, devia expulsar, não devia expulsar. Eu assisti aqui o estado daqui de Limeira, assisti pela TV, pela TNT. A explicação da transmissão foi que ele foi expulso porque ele era o último homem. Sim, nós falamos foi isso isso que o VAR analisou. Exatamente. O VAR nem chamou por causa do pênalti. Exatamente. Nós vimos aqui. Da TNT. Não precisa, o VAR chamou falar de novo, porque tinha que mudar o cartão. Obrigado, Levi. Valeu, brigadão. Nós acabamos de soltar e explicamos isso aqui, viu, Lupe? Vai mais um ouvinte aí. Boa tarde, pessoal da Arena. Cláudio Bugrino, de Jardim Proença. Ixi, mas tem Bugrino. Parabéns aí, Carlão, Cabelo, que apesar das preferências futebolísticas, estão falando a verdade. O juiz errou, comprometeu o clássico e infelizmente prejudicou o Guarani. Mas vida que segue. Já teve outras vezes que o Guarani também já foi beneficiado. E dessa vez a Ponte foi beneficiada e tá certo em comemorar, mas realmente atrapalhou. Foi triste. Só espero que tenha punição para esses árbitros. Não vai ter jogador, nada. quando erra, a punição dele é para apitar a final do Paulistão. Seja pela comissão técnica, seja pela arbitragem. Mas a federação acho que não errou mesmo. Não, a federação ainda não emitiu nenhum parecer, Chay. Mas... Ainda não emitiu nenhum parecer. Mas já que colocou o VAR e não colocaram nenhuma nota de afastamento, eles estão ainda analisando. Estão analisando ainda internamente. Eu achei legal, assim, eu não vai dar em nada, tá? Não vai dar em nada, mas eu acho que só do Rômulo ter dado as caras depois do jogo, eu acho que é válido. Sabe por quê? Porque se não vai ninguém, o torcedor fica isolado, fala, a gente tá aqui reclamando, ninguém achou que foi pênalti, não teve um da diretoria que foi lá, pôs a cara. Eu acho que isso é super válido, mas do fundo do meu coração não vai dar em nada. O áudio tá aí, tá disponível. Agora, o que vai acontecer? Vai ter punição pro Klaus? Particularmente, acho que não. Vida que segue. Vai ter punição pro VAR, o Thiago Duarte Peixoto? Particularmente, eu acho que não. Mas só do Rômulo ter dado a cara ali, foi um pronunciamento, foi 1 minuto e meio. Mas, vamos na federação, vamos conversar, por que foi assim, e se acontecer de novo, nós vamos conversar de novo. Eu acho que foi válido isso. Pelo menos pôs a cara, deu a cara a tapa, deu a satisfação pro torcedor. Eu acho que assim, mas aí foi chorar. Não é que foi chorar. Ele tá representando. O papel dele. Ele tá representando o time. Ele tá representando ali a equipe, o Guarani Futebol Clube. Então eu tiro o chapéu pro Rômulo, porque se tem muita gente que acontece aí só vai falar no outro dia, né? Aí nem fala nada, o torcedor fica sozinho. Por outro lado, acho que o Marquinhos deve estar almoçando bastante na federação, né? Porque a Ponte com 4 pênaltis, né? E nem todos foram, hein? Não, se você pegar dos 4, qual que é? O do Derby, né? Do Água Santa. Do Água Santa foi, né? Foi, mas também teve dúvida, né? Noroeste também teve dúvida. Do Noroeste... Foi aquela do Bruno Lopes, né? Mas 4 pênaltis. O Noroeste foi do Everton Brito. Everton Brito. Ele já tinha mandado continuar o jogo. Não deu pênalti, o VAR mandou revisar e foi lá e deu pênalti. Olha, acho que contra o Água Santa também teve. Não tinha isso. Contra o Água Santa não teve VAR, né? Boa. Não teve o VAR. Teve, que foi aquela polêmica, o Fábio Santos, o pé do Vitor Andrade, lembra? Foi um pênalti verdade. Verdade. Mas o Klaus vai ser punido. Domingo vai estar lá em Palmeiras e São Paulo. Certeza. Ele só não pega esse Corinthians e Santos porque é muito seguido, né? Você falou do dirigente que veio falar, nós separamos um trechinho, Lupe, para ouvir aí a justificativa do dirigente Bugrino, Bolacha. Pode soltar pra gente. Não, acho que não é esse não, errou o trecho. Não é, é outra parte, não é essa não. Qual parte que é? Ele fica sério. Ele é uma bomba relógio. Gente, pelo amor de Deus, faz parte. É o derby, acontece, tudo mais. Ele tá indignado aqui. Quinta-feira ele não aceita lá, né? Quinta-feira, mas o que tem? Vambora pra frente. Tem que compreender que faz parte do jogo. Tem mais ouvinte, inclusive, mandando um áudio, Bolacha? Põe no ar aí. Fala, rapaziada. Boa tarde, boa semana. Rapaziada, uma reflexão aí pra todos nós. Serve, inclusive, pra mim. Eu acho que nós, como brasileiros, a gente reconhece e valoriza muito pouco os nossos ídolos, as pessoas que fazem muito pelo esporte do nosso país, né?
Às vezes a pessoa é extra classe na profissão que exerce e a gente acaba exaltando mais o pessoal de fora. Tô dizendo isso aí por causa do Rafael Claus. Rafael Claus, sem dúvida, um dos melhores árbitros da atualidade, da história do futebol. Pra mim é uma mistura de Peruí de Colina com Arnaldo César Coelho e precisa ser mais reconhecido e valorizado, tá bom? Um abraço. Vai ser legal, é a parte da zoeira, é isso aí, ó. Por exemplo, chegou a poesia do dia. Chegou a nossa poesia. Chegou. Tem um comentarista que vai entrar pra história, que dá palpites de jogos de maneira aleatória. Não sei se é de propósito, mas sempre contraditória. O grande Eliel Almeida, que tem sua trajetória, não acerta um placar de jogo, mas fala de forma notória. Nada, absolutamente nada, vai tirar essa vitória. Deixa eu mandar um abraço pro Rogerão da TV, que tá feliz da vida com o Klaus. Foi uma das maiores arbitragens. 7h40 da manhã, ele já tava... Mas... Roger do áudio? Isso. Tava soltando marimbondos. Rogério Prado. Ele falou assim, presta bem atenção no que você vai falar lá. Ali eu já fui... Já foi em choque, né? Tem o Mauricião também, tá feliz da vida hoje. O Mauricião tá mais de leve. Mas ele conseguiu fazer você mudar de opinião. Gostei da pressão do Maurício. Não, absolutamente. Gostei. Mas hoje chegou aqui, foi pênalti, né? Marcou. Mas igual aquele ouvinte, marcou, né? Tá marcado, se conferiu, tá conferido. Eu vi o Mauricião hoje. O Mauricião tá de boa, tá tranquilo. Tá enclausurado, né? Preferindo não ver. Não... Digamos que ele está meio recluso. É isso aí. Agora eu vou falar um negócio pra vocês, assim, eu vi ontem Palmeiras e Água Santa, além da polêmica de jogo, eu queria fazer uma explanação aqui. O jogo do Palmeiras contra o Água Santa foi comprado por um grupo de investidor que levou esse jogo de Diadema lá para o Mané Garrincha em Brasília. Quanto a isso, ok, beleza, eu tenho as minhas ressalvas em relação a isso, mas tudo bem. Campeonato Paulista em Brasília. Cara, o estádio vazio. Tava vazio. Quantas pessoas deu, Scheibe? Eu tô procurando isso. O estádio vazio, era até feio de assistir. Um estádio imponente como aquele, né? Olha lá embaixo, Carlão. Com os anéis superiores completamente vazios. 9.975. Olha isso, uma gente. Renda de 1.123.475. Não pagou os custos. Não pagou os custos, porque deve ter pagado 1 milhão pro Água Santa e deve ter pagado também a logística de tudo isso. Deve ter posto a R$200 em ingresso. Nossa, né? E aí você veja, é revoltante assistir um jogo entre paulistas num campeonato estadual que por puro interesse de negócio leva... Se o cara quer fazer, faz direito. Leva pra Araraquara, que é um reduto palmeirense. Leva pra Londrina, Piracicaba. Traz pra cá. Aí leva o jogo lá pra... onde não tem nenhuma identificação. Ficou impressionado com aquele Palmeiras e Flamengo que teve lá. De Vasco. E lotado. Mas, gente, lota muito mais pelo time carioca do que pelos times paulistas. Isso também é o teor da competição também. A fase classificatória do Paulista. Palmeiras e Água Santa com a possibilidade do Abel mandar um time C. Então. Foi o que ele fez, né? Mas até que os caras colocaram uma grana boa no bolso. R$923.242 a renda líquida. Já contando as despesas. E se pagou 1 milhão pro Água Santa pra ter o direito de jogo? Porque aí não tá contando a despesa do jogo. Verdade. Não, sim. Aí tá contando, Lupe, só a despesa do dia do jogo. Agora, se o cara meteu um 400 mil, ele saiu no lucro. Mas não é esse valor, deve gerar entre 1 milhão e pouco. Mas hoje tem jogo de São Paulo também lá. E é lá, né? Mas hoje é mando do São Paulo, porque o São Paulo vai ter show, né? Aí é o São Paulo. Mas não é só o estádio do Palmeiras, que é uma casa de shows? Eu não entendi. O Morumbi também. Não, o Morumbi tá recebendo também show. São Paulo pode jogar nem segunda nem quinta. Shakira. Então aí é por uma boa causa. E quem faz academia lá no Morumbi não pode fazer? Pode com ela dando aula ainda. Nossa! Depois dessa eu vou até pro intervalo. Arena CBN. Oferecimento: comece o ano novo dando um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman 0800 591 2223. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito.
Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Na última sexta-feira, o Vôlei Renata venceu o Minas por 3-2, jogaço, no ginásio do Taquaral. Campinas até que ficou sábado e domingo na terceira posição, mas com a vitória do Praia Clube em cima do Neurologia Ativa, Campinas voltou para a quarta colocação. Volta a enfrentar o Minas no próximo final de semana, pela semifinal da Copa Brasil de Vôlei. Só que antes tem um compromisso pela Superliga contra o São José, quarta-feira, lá no Vale do Paraíba. Verão no IGA. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Na CBN. Quatro horas e 57 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Muito bem. Manda aí, essa música... Foi no mesmo ano do sarcófago. Que jogo foi? A Ponte Preta enfrentou o Atlético Paranaense. Opa, que na época era Atlético. É, não era Atlético. Tá bom. Foi no Joaquim Américo? Joaquim Américo? Joaquim Américo. Ó. Opa! Aí você vai dando mais dica pros então caras. Escola, tinha escola lá. Já ajudou, hein? Já ajudou. Ah, nem quero mais saber. Tô desconfiado. Vamos lá. Carlão. Eu vou chutar primeiro, 83. Não, mais pra frente. Eu vou de 94. Eu vou de 93. Muito bem, vamos para o VT então. Vamos lá, rapidão, vai. Grupo B, a Ponte Preta passa pelo Atlético Paranaense e volta a brigar pela liderança da chave, 3-1. O primeiro da vitória começou e terminou com Mário Sérgio, 1-0 depois do chute de Ângelo que a defesa rebateu. Mário Sérgio também iniciou a jogada do segundo gol. Um toque de classe para Jorge Mendonça, que lançou Edinho. Ele entrou na área e fez um gol de alta categoria. Ponte 2-0. Na comemoração, alguém jogou um rádio no campo por desgosto. O juiz teve trabalho. O Atlético Paranaense descontou no cruzamento de Sérgio Moura, que o capitão completou cara a cara com Carlos, 2-1. O último da vitória, a arrancada de Edinho no contra-ataque. Jorge Mendonça não devolve a bola, faz melhor. Rola para Ângelo, que completa a vitória. Final, Atlético Paranaense 1, Ponte Preta 3. Que uniforme bonito do Atlético Paranaense, hein? Da Ponte também. Que legal. Ah, não, calma, eu ia falar Calma. Não, pô, peraí. Tem ganhador, tem ganhador. Mas agora, o que mais surpreendeu foi a forma como o árbitro jogou o rádio pra fora do campo, né? Tem ganhador, hein? Ele é o Almeida. Brasileirão 83, Ponte 3, Atlético Paranaense 1, a ponte de Carlos Edson, Polozzi, Zaruri e Cláudio Mineiro, Silvio Ângelo e Jorge Mendonça, Edinho, Nive e Mário Sérgio, técnico Dudu. Atlético Paranaense de Rafael, Soter, Flávio Mendes, Mauro e Sérgio Moura.
Miro Oliveira e Peu, depois Tadeu, Capitão Washington, depois Joel e Assis, técnico Geraldo Damasceno. Quantas testemunhas nesse jogo? O Washington e Assis daqui do Fluminense? Qual que era o árbitro? Jogaram junto. Também não peguei. Estádio Joaquim Américo. O Dudu é o tio do Dorival, tá? O Dudu, ídolo do Palmeiras, né? Que foi pro Cruzeiro agora. Não. Vai pra outro aí. Vamos lá, Lupe. 10 pessoas. 10 pessoas. Vai. Nós E temos aí? um número de 1 a 10. Quem 1 a vai 10. falar aqui? Pode ser os vencedores do fim de semana, Carlão e Cabelo. Então vai. Entrem em consenso vocês dois e falem um número. Vai, Carol. 6. Qual que é, Lupe? Pedro Souza Carvalho. Pedro Souza Carvalho, final do telefone 5031, ganhou 300 conto lá no Giovanetti. Nossa, delícia. Pedro Souza Carvalho, fique tranquilo que a gente vai entrar em contato com você. O Cabelo vai entrar, né, Cabelo? Pra poder combinar que jeito que você pega esse voucher aí do Giovanetti. Fechou? Pedro Souza Carvalho. Pedro Souza Carvalho. Se estiver ouvindo a Arena, manda mensagem aí. Pedro Souza Carvalho, que a gente já vai alinhar pra você pegar o seu voucher, tá bom? Coisa linda, hein? Vamos lá, São Paulo ganha hoje, meu caro Fábio Scheibe? Claro, São Paulo ganha. São Paulo ganha, Carlão de Freitas? Ganha. São Paulo ganha. Sim, ganha. Cabelo. São Paulo ganha. São Paulo ganha, Lucas. Hoje a Inter conquista a primeira vitória no Campeonato Paulista, 3-0. Tá cedo assim, né? Seria bom. Eu tô desconfiado que a Inter vai aprontar vem comigo. Tô desconfiado que a Inter vai aprontar Não hoje. tem nem como. Será que é reserva do São Paulo? Nada, não. Já é Lucas Moura. É o Klaus que apita lá ou não? É só o Luciano que tá fora. tem Se cartão. fosse o Klaus que apitava, eu diria que a Inter ia ganhar, porque não pode ver um alvinegro, hein? Mas vamos lá, 5-1. Terminou já, Bolachinha? Vambora? Ele Ainda é não? palmeirense, hein, o Klaus, hein? Santa Bárbara, né? Vocês não falaram do Ângelo aí da Ponte Preta. Quem? Você e o Lupe não falaram do Ângelo, que fez o gol aí, o terceiro gol. Ângelo que jogou no Guarani também. Ângelo que jogou no Santa Cruz. Ângelo que é Ângelo. do Atlético Mineiro. Chicão e Neca, né? Agora saiu, ó. E o Pedro de Souza Carvalho já mandou mensagem aqui pra gente. Ganhou, tá ouvindo? é seu. Pedrão, a gente vai combinar pra você retirar, tá bom? A gente vai esperar você lá no Giovanetti. Excelente semana pra vocês aí. A gente se vê qualquer dia. Até lá. Valeu. Tchau. Arena CBN. Oferecimento